No vídeo da semana passada, finalmente começamos a explorar a ilha de Córcega e hoje continuaremos a nossa aventura por aqui. Conheceremos um pouco da história da ilha, percorreremos rotas cênicas impressionantes em meio às montanhas e conheceremos uma praia com um nome tão difícil quanto o seu acesso. Sejam todos bem-vindos ao rolê de hoje. Bom dia, galera! Bom dia! Bem-vindos ao canal de novo. E hoje a gente já vai começar cumprindo uma coisa que a gente não conseguiu fazer no vídeo passado. Desculpa, o Peri puxou nós. Isso mesmo, a gente vai fazer uma trilha pra ver a torre que tem aqui em... Uma trilha é 3 minutos. 3 minutos? Sim. Tá, a gente vai ver uma torre então, pula parte da trilha. Isso. Eu aqui de roupa de trilha. Você tá feito de Havaianas. Mas é isso, gente. Tem bastante coisa pra gente ver hoje, muita natureza. E bora pro vídeo de hoje, né? Bora! Acordamos nesse lugar lindo. Olha isso. Temos visita. Ele fez amizade. O que foi vocês? Estamos conversando. Sem treta, né? É brincadeira, é brincadeira. Ah, já foram. Galera, depois de uma noitezinha de sono, agora eu vou fazer nosso café da manhã. E a gente vai subir lá naquela torre que ontem tava fechada. Chegamos então na torre que a Carol falou que a gente ia chegar com a nossa trilha super cansativa. A gente andou aqui 3 minutinhos, já chegou aqui em cima no alto desse monte. Essa é uma das torres genovesas que tem aqui na ilha de Córcega. E essa daqui ela é mais especificamente a Torre Genovesa de Porto. E ela fica na cidade de Ota, que é a cidade que a gente visitou no vídeo da semana passada e estamos aqui ainda. Ela foi construída aí pelo século XVI, aproximadamente. E ela foi construída então aqui no alto desse morro de 40 metros de altura, mais ou menos. E hoje em dia tem um museu de história aqui dentro que conta um pouco da história dessas torres que tem aqui em toda a região. Como o Felipe disse, então essa é uma torre genovesa, ou seja, ela foi construída pela República de Gênova antes de ser parte da Itália. É uma das 120 torres que eles construíram aqui em Córcega para proteger a ilha de invasões marítimas. E na época do Tratado de Versalhes, que foi em 1768, essa ilha aqui ela passou de Gênova para a França, que é quem tem a posse dela hoje. E muitas dessas torres ainda estavam de pé. Essa daqui, para ser mais precisa, ela foi reconstruída na década de 90 para poder abrir ela para o público. Legal, né? Bastante história nesse lugar. E um passado bem conflituoso. E a gente não falou aqui, mas o Peri também pode visitar a torre, não tem problema nenhum, é permitido que ele suba aqui. É bom que ele tá aqui, que a gente pode deixar ele fazer um xixizinho e marcar território e pegar a torre pra gente, né? Virar os donos da torre. A gente já tem até uma igreja colonial lá em Minas, a gente tem um shopping também em Aracaju, a gente tem várias propriedades aí. Não, mas mentira, isso aqui é um monumento histórico, a gente não vai deixar ele fazer xixi. Deixa que eu faço. Mentira, gente. No vídeo da semana passada, quando a gente estava vendo essa torre lá de baixo, a gente viu um monte de passarinho voando para cá, vindo e voltando, muito passarinho aqui ao redor. E a gente ficou desconfiado que podia ter ninho aqui. Mas agora eu tô dando uma olhada e não sei, não vejo nada. Pode ser que ele só venha aqui pra tirar uma noite de sono, né? É um hotel de passarinho. Pra quem não viu o vídeo da semana passada, bem aqui tem uma montanha bem grande e dá pra ver ela muito bem. Hoje ela não tá tão aparente. Corre lá no vídeo anterior e vocês vão poder ver. Vocês conseguem ver aqui que a vegetação é cheia de arbusto, assim, mais rasteiro, né? Tem uma lenda interessante, porque aqui tem um desses arbustos que em corso se chama escopa. A gente tentou procurar a tradução para o nome e não achou. Diz a lenda que Jesus, quando foi traído por Judas, ele se escondeu no meio de uma árvore chamada arbutus. E que vizinho a essa árvore tinha um arbustinho desse de escopa e ele denunciou Jesus, denunciou a árvore que estava escondendo Jesus e ele foi capturado. E aí Deus abençoou o arbutus com um monte de frutas assim e puniu essa escopa a todo ano florir um monte
e não ter nenhum fruto nunca, sabe? Por causa da traição. E é interessante que por conta dessa lenda, falou no panfletinho que a gente leu aqui sobre a montanha, que até hoje não tem nenhum escopa nas igrejas aqui, porque eles associam com algo ruim, né? E ela só flore, na verdade, entre julho e agosto. Agora a gente está aqui no mês de julho, só que a gente ainda não achou nenhuma aberta. Se a gente achar, a gente vai mostrar para vocês. Aqui na ilha tem um mercadinho que dá pra fazer algumas comprinhas, tipo, básico pra cozinha, né? Tem produtos de tudo que é tipo pra casa. E eu estou aqui esperando a Carol porque fator peri, ele não pode entrar em mercado, né? Tudo bem, mas aí alguém tem que cuidar dele. Queremos fazer bons vídeos pra vocês e com esse para-brisa todo sujo não vai dar pra ficar legal. Então eu contratei um serviço aqui de limpeza. Essa mulher é folgada? Tu não tá me ouvindo, né? Então eu posso falar muito mal de ti que você não vai saber. Essa mulher é uma mandona. Eu não alcanço direito. O carro é muito alto. Eu vou ter que te pegar no colo e te pendurar ali. A mangueira, o balde. Sei lá o que ele tá falando. Peraí. Meu Deus. Ó, gente, já deixa o seu like, porque olha o esforço pra fazer um bom vídeo pra vocês, olha. A gente merece. Aproveita aí se inscreve no canal enquanto o Felipe vai fazendo esse serviço árduo. Muito bom. Eu tentei antes, eu também não alcancei, ele é mais alto e nem ele alcançou. Folgada essa mulher. Ela falou, eu vou lá limpar. Eu vou ali limpar que tá sujo pra gente poder filmar bem. Daí ela veio aqui, não alcançou. Quem que tem que limpar? É o Felipe que tem que limpar. Toda vida é o Felipe. Não sei se ele tá cantando ou reclamando. Brincadeira, gente. A gente divide todos os serviços. 70% eu, 30% a Carol. É muito bom que ela não tá ouvindo eu falar bobagem. Só quando eu editar o vídeo e lançar que ela vai saber que eu tô reclamando dela. Mas eu nem reclamo dela, ela é querida. Carol é querida. É isso então, galera. A gente acabou de fazer o passeio que a gente fez ali, visitou a torre e agora a gente já tá no carro indo em direção pro nosso próximo ponto, né, Carol? Exato. A gente está indo agora para uma rota cênica e um dos lugares mais bonitos de Córcega. Se chama Calanches de Piana. Ela é uma formação única e ela é até inclusive patrimônio da Unesco. A gente está doido para ver como é que vai ser e a gente vai mostrar tudo para vocês. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? Para visitar aqui, ó, é na beira da estrada, tem que ficar olhando os carros. A gente inclusive parou o nosso num desses recuos, a galera também ali na frente, tá vendo? É o que dá para fazer. A rota cênica das Calanches de Piana se estende por cerca de 11 quilômetros de estradas sinuosas e desafiadoras. Percorrendo as margens das montanhas oferece vistas deslumbrantes do mar Mediterrâneo, e há quem diga que esta é a rota mais bela da Europa. Sem dúvidas, é um destino que vale a pena explorar. I saw you walking the
mais linda, merece mesmo ser patrimônio da Unesco. A gente tenta fazer o melhor possível com as filmagens, mas é impossível mostrar, transmitir toda essa beleza que tem aqui, né? A imensidão que é dessas montanhas, esse vale com o mar lá embaixo. Eu tenho certeza que não vai ser exatamente o que a gente está vendo, vocês vão ver. Mas é pelo menos uma parcela aí para deixar aquela vontade em vocês, para vocês virem um dia aqui. Vale muito a pena. Então, e tudo isso aqui, essas rochas são granito, tem um granito rosa, tem granito laranja aqui. E isso foi moldado pela ação de 3 coisas. Foi moldado pela temperatura, né? A oscilação da temperatura, a oscilação da umidade e os ventos do mar Mediterrâneo. Tudo isso foi fazendo essa formação que a gente viu agora ao longo de muitos anos. E muitas dessas rochas que a gente mostrou para vocês, elas têm um buraco no meio, elas são perfuradas. O nome desses buracos é até um nome especial, é tafone. E aqui existe uma lenda, como todo lugar tem sua lenda, aqui também tem. E ela conta que um dia, em um momento de muita ira, muita raiva, o diabo ficou pé da vida e por conta disso ele fez crescer essas formações rochosas aí. Porque algumas dessas rochas, elas lembram o formato de seres humanos ou de animais. A gente viu uma que era um cachorro. É cabeça de cachorro. Não sei se ele tava com ira ou inspirado, porque fez bem feito, né? É até uma blasfêmia falar isso, mas é lindo demais essas montanhas. Mas lenda é lenda, né, gente? A gente sabe que ela tá aí só pra florear os lugares e as histórias desses lugares, né? É curva. Gente, que coisa linda. E a nossa praia tá lá embaixo nos aguardando. Carol, o carro é muito grande. Checa aí à direita se tá vindo carro. Tá, checo. Pode vir, não vem nada. Eu tenho que fazer as curvas bem abertas pra poder... Só tem nós nessa estrada hoje. Que bom, né? Tu tá tipo caminhão hoje, né? Mais devagar e sempre, gente. Aqui o carro é grande, a pista é pequena, mas o negócio é ir com calma, devagar e sempre, e torcer para que não venha carro do outro lado, senão não passa. E aquele ditado, pra baixo todo santo ajuda, a gente não quer usar hoje, né? Não. É um penhasco enorme aqui, meu Deus do céu. E todo esse aperto aqui que a gente está fazendo é para chegar numa prainha bem pequenininha que tem logo embaixo desse morro aqui. Tu lembra o nome, Carol? Lembrar eu lembro, agora eu não sei falar o nome. Ficagiola? É Plage de Ficagiola, sei lá. Plage de Ficagiola. Eu achei num site em português, escreveram Ficagiola, só com J, tiraram aquele GH que tem antes. Se tá certo eu não sei, mas deve estar. É uma prainha bem... com um acesso meio difícil, porque tem esse caminho aqui, que não é o pior problema, não é o maior problema. O problema é os carros. Ela aí, ó. Tudo certo aí? Eu vou ter que esperar ela aí. Pronto. Agora eu vou ter que dar uma rezinha que eu deixei bem aberto para ela poder passar. E vem outro, tá? Não sei se nem se vale a pena. Ah, eu vou esperar então. Tá. Contei pra nós. O que eu tava falando mesmo? Que o problema não é nem a estrada. O problema tu ainda acha isso? O problema não é nem a estrada, é que lá no final a gente tem que fazer uma trilha de uma meia hora pra chegar na praia de fato. Vamos nós. Força nesse pedal, marido. Uhul! Estamos preparando aqui um lanchinho que é pra fazer a trilha com bastante energia, né, Carol? Pãozinho com queijo de Córcega com azeitoninhas. Aqui achei não sei se é bolacha ou barrinha de cereal. E tem o restinho de uma barrinha de proteína que a gente comprou outro dia.
tudo coisa rápida porque a gente não almoçou ainda, mas a gente quer chegar lá embaixo de uma vez. Então, energia suficiente para chegar lá e voltar, mas não o suficiente para encher a minha barrigona, né? Depois a gente faz uma almojanta igual ontem, né? Isso aí. Bora. Bora fazer a trilha comendo o lanchinho já, pra não perder tempo, né? Tá gostoso, Carol? O gato comeu a língua? Opa, agora a gente é dono do acesso da praia também. Agora são 800 metros de morro abaixo. O Peri já está muito empolgado, né, Carol? O problema disso é morro abaixo, é que a volta que a gente tá cansado é morro acima. Exatamente isso que eu tava pensando. E o Peri tá desbravando. O melhor é o look. Por quê? Look praieiro, look trilheiro. Isso aí. Achei a sombrinha e lá vão esses dois. Ou aquele um, no caso, pra água. Quer pegar algo no fundo? Gente, tá gelado. Tá bem gelado. Bem. Mas olha só que cristalino que é, tá muito transparente. Vocês já viram o cão à milanesa? Apresento pra vocês. É um prato clássico do Colecionando Rolês. É. Todo vídeo que tem o Peri tem ele rolando em algum lugar. Ou é na grama, ou é na areia, ou é na neve. Pós-praia. É, não dá pra deixar a sauna nesse caco aqui, né? Na estrela do canal, né? Tem que ser bem tratado. Na coceira. Vamos entrevistar o Peri e ver se ele está feliz. Não tá feliz. O que você está achando? O que você está achando desse banho? Vem cá, deixa eu tirar um carrapicho de você. E não precisa me molhar. Vem cá, eu não posso desperdiçar muita água, guri. Ele ama tomar banho de rio, de mar, de lago, mas não banho de chuveiro, ele odeia. Então, galera, pós-praia, né? Começamos dando banho no Peri. E aí, o que aconteceu, Felipe? Acabou a água da casa. A gente encheu ontem à noite. Não faz sentido. E a gente só tomou um banho e o cachorro. E acabou a água. Tá alguma coisa errada. Mas daí a gente já tem uma solução, que não é das melhores, né? Mas... É. A gente vai voltar onde a gente estava ontem à noite e pegou água lá no porto. Então, porque a gente olhou no mapa ao nosso redor e não tem nenhum ponto de água registrado. Eu sou o único cheiroso nessa casa. Sabe aquela coisa de dar um passo pra trás pra poder dar dois pra frente? Acabamos de ter que fazer isso, né? Hoje não foi na surdina da noite. Não, a gente teve que fazer aqui na luz do dia pra tentar ir pro próximo ponto e chegar lá ainda hoje. A ideia é fazer, encher o tanque, tomar os nossos banhos e encher de novo, porque a gente não sabe onde vai achar água. É. Aqui é o nosso herói, ó, a Marina. Nossa super emenda. E nosso tanque de água. E o nosso frentista de água. E nosso frentista de água, isso mesmo. O amigão, completa aí.
Estou tentando, eu tentei ontem, tô tentando hoje de novo. 2 horas depois. Once upon a time, there was a player in every corner doing tricks. Então, galera, depois de resolver todos os problemas que a gente tinha para resolver lá na cidade de Porto, a gente finalmente está indo em direção ao nosso próximo destino, gente. Exatamente. Pelo que a gente entendeu, a gente não tinha enchido o tanque até em cima, porque hoje a gente encheu o tanque todo e demorou muito mais. Foi erro nosso, né? Eu acho que ontem, quando começou a sair água, é porque a mangueira estava errada e a gente achou que estava cheio. Mas, melhor assim do que um problema de fato, né? Sim. Agora, nesse meio tempo, já ficou mais tarde, já são quase 8 da noite, ainda tá com sol, mas mudou totalmente, assim, tá cheio de nuvem. O dia inteiro tinha uma nuvem densa bem no alto das montanhas, tipo lá cobrindo algumas pontas que a gente via ao longe, né? E agora a gente entrou no meio dela, pelo visto. E esse próximo lugar que a gente vai é mais uma torre, como aquela que a gente mostrou antes. Só que para chegar nela tem que fazer uma trilha que vai dar ida e volta 3 horas. E a gente queria pegar ela pro pôr do sol. Só que a gente já tá atrasado para isso, eu acho. E tá essa nuvem terrível, né? Tipo, essa nuvem fechando tudo. Tá bem legal, mudou completamente o clima, a vista, mas a gente não vai conseguir ver nada. Se o tempo abrir, quem sabe? Vamos ver. Acompanha com a gente. O vídeo ainda não acabou. Comenta aí o que vocês estão achando desse rolê, o que vocês estão achando aqui da ilha. As time went by so slowly, if only he could show me silver and gold. He didn't need no reason more than the oh so pleasing bright shining silver and gold. Mais um terreno pra conta, Carol. Oba! Gente, talvez tá ventando bastante, eu não sei como é que tá, mas a gente acha que é nesse topo de morro que a gente iria hoje pra dar uma olhada no pôr do sol. Mas tá, olha só as nuvens que tem, a gente não vai lá não. Mas a gente tá pensando em amanhã de manhã cedo acordar e ir pra lá, né? Cedo não sei, mas ir, né? Já fizemos uma mini trilha, ela dura 2 minutos. Não, mas não subestime nós. Mas, gente, olha só, já valeu muito a pena ter vindo aqui. Olha só esse lugar aqui, olha só. Olha isso. Muito lindo, muito lindo. Depois de fazer a trilha que não foi feita. Hora de encher a barriga. O nosso almojanta saindo 9 da noite. Mas hoje tá bem chique, né? Olha só esse visual, gente. Essa coisa aqui é contra o mosquito. Tem uma montanha aqui embaixo, tá bem mais escuro, né? Já anoiteceu, mas tá muito massa. Não só uma montanha, a montanha que a gente vai amanhã. Gente, talvez no vídeo da semana que vem a Carol vai me obrigar a subir esse morro. Vocês conseguem acreditar nisso? Eu não sei. Talvez eu não consiga. O que tu acha, Carol? O que tu acha disso? Eu acho que o Peri consegue, eu e tu vamos penar, mas a gente consegue também. O Peri eu nem me preocupo, ele é o mais fitness da família. Mas a gente vai ter que acordar bem cedo pra poder ir lá vai ficar mais fresquinho, né? Eu concordo. Mas agora vamos jantar. Vamos. Olha, gente, risoto de camarão. Vou te dizer que tá bonito, moleque. Bonito não tá, mas eu espero que esteja bom. Eu acho que tá bonito. Bora provar, né? Bora. É isso aí, gente. A gente acabou de jantar, aquele risotinho tava top demais. Estamos bem cansados, foi um longo dia. A gente vai agora pegar uma cama e dormir. A gente agradece quem ficou até aqui. E se não tá inscrito ainda, dá aquela forcinha pra gente se inscrever aí no canal, né? E se gostou, dá um like, né?
Ajuda a gente, né? Nunca pedimos nada. É, a gente só pede todo vídeo. O Peri não vem dar tchau porque ele já tá dormindo, no caso. Tá dormindo embaixo da mesa. Ele tá muito cansado, tadinho. Ficar acordado tanto tempo como ele fica quando a gente passeia é muito pra ele. É, porque ele gosta de dormir 95 horas por dia. Então, se ele não tá dormindo, de noite ele dorme mais cedo. E a semana que vem, vocês vão ver se eu conseguir subir aquele morro que tem lá atrás ou não. Eu não sei. Eu confio nele mais do que ele confia em si mesmo. Tô preocupado, gente. Consegue. Até semana que vem, galera. Valeu, gente. Tchau, tchau.